Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor de Direito e Psicologia e hoje eu vim tratar de um outro tema, um tema um pouco diferente daquilo que recorrentemente eu trago aqui. Eu queria falar um pouco hoje sobre educação no Brasil. Não sei se vocês sabem, atualmente nós estamos passando por um movimento grevista, tanto das universidades federais como dos institutos federais. Isso envolve técnicos administrativos e professores das universidades. E eu queria trazer aqui um pouco da minha experiência nesses anos de docência. Eu tenho aí, um total, quase 20 anos de docência. Mas uma coisa eu nunca mais me esqueço. Primeira vez que eu entrei no meu mestrado, primeira aula de mestrado, eu fui cursar uma disciplina e no mestrado o professor entrega o programa, o cronograma da sua disciplina e a bibliografia. E ali, eu entusiasmado, comecei a folhear aquela bibliografia e me dei conta que na bibliografia só havia textos estrangeiros. E eu me indaguei, mas por que será que aqui só tem textos estrangeiros? Cadê os autores brasileiros de importância internacional? E aí eu fui indagar o professor, mas será que a gente não tem autores brasileiros, não tem textos brasileiros aqui para a gente discutir os temas da sua disciplina? E ele falou, não, Marco Aurélio. Eu falei, mas por que, professor? Ele falou, porque nesses países, desses autores, a educação, ela é importante, ela é considerada relevante. E por isso produziu intelectuais que moldaram o pensamento do mundo inteiro. E aí eu então fiquei me questionando sobre o lugar da educação e do profissional da educação na sociedade brasileira. E aí, gente, nós nos deparamos com esse quadro que se encontra hoje. No Brasil, os profissionais da educação ocupam na hierarquia do serviço público os menores salários do serviço público federal. Eu sou professor há 20 anos. E todas as vezes que eu entro em sala de aula, eu pergunto aos alunos o que eles querem com a universidade. E nesses 20 anos, nenhum aluno me disse que queria seguir a carreira docente. Por quê? Porque todas as outras funções no Estado são muito mais interessantes em termos de reconhecimento e remuneração do que o cargo de professor universitário. Eu pergunto a vocês, como é que um país irá se desenvolver se não é interessante para nenhum estudante seguir o cargo nas ciências? Isso é muito importante e isso não diz respeito somente aos profissionais que trabalham na universidade. Isso é uma questão que envolve toda a sociedade brasileira. Que tipo de sociedade nós queremos no futuro? Que tipo de Estado brasileiro, de economia brasileira nós queremos no futuro? Se nós olharmos o histórico dos países do Sudeste Asiático, por exemplo, se a gente olhar o histórico da China, nós vamos ver que o investimento pesado em educação passa necessariamente pelo investimento no material humano das instituições de educação. Não basta investir recursos em pesquisa e em equipamentos, é principalmente o material humano que deve ser valorizado. E no mercado, a valorização de um profissional ela passa pelas condições de trabalho e pelas remunerações. Não é possível que até hoje o professor seja visto como um profissional que se dedique à sua atividade única e exclusivamente esperando um tapinha nas costas, um abraço e um afeto. Não. O que tem acontecido é que profissionais da área de educação, ou eles têm saído do país para melhores condições de trabalho e reconhecimento, ou eles têm deixado de se dedicar exclusivamente à universidade para exercer cumulativamente outras funções para poder manter a remuneração que lhe propicie pagar as suas contas no final do mês.
Gente, se você pensar numa estratégia de não desenvolvimento de uma sociedade, é só você desqualificar esse profissional. Ao invés de deixá-lo dedicado às pesquisas, à reflexão, ao pensamento, ao desenvolvimento intelectual da sociedade, vamos colocá-los numa situação em que ele tenha que lutar pela sua sobrevivência. Assim, você mina e destrói toda a intelectualidade de um país, colocando ele numa condição em que ele não pode se dedicar àquela atividade que ele investiu anos da sua vida. Por isso, a questão que nós vivemos hoje, da greve das universidades federais e dos institutos federais, dos técnicos administrativos e do seu corpo docente, é de relevância nacional, é de importância de toda a sociedade brasileira. E veja, senhores, esse movimento de reivindicação, ele não está reivindicando uma mudança na posição hierárquica da profissão docente da educação. Ninguém está reivindicando uma equiparação, ninguém está reivindicando que nós sejamos colocados no topo da hierarquia do serviço público, como, por exemplo, é o Poder Judiciário. Não. O que está se reivindicando é melhores salários e condições de trabalho. Um reajuste no salário, uma compensação derivada das perdas de anos sem reajustes. Nós não estamos reivindicando, a mesma posição hierárquica do que outros cargos que são considerados de grande importância na sociedade brasileira. Como, por exemplo, em outros países que colocam o professor também no topo da hierarquia do serviço público. Não é isso que está sendo reivindicado. Nós estamos reivindicando simplesmente uma compensação às perdas salariais. E toda a sociedade tem interesse nisso, porque toda a sociedade tem interesse na produção de conhecimento, toda a sociedade tem interesse em melhores condições de ensino, de educação para os seus filhos. Isso é um patrimônio de toda a sociedade brasileira. Isso não é uma questão única e exclusivamente dos profissionais que lá trabalham. É necessário um envolvimento, um engajamento de toda a sociedade brasileira se ela quiser projetar uma sociedade desenvolvida, se ela quiser projetar uma melhor sociedade para o futuro. Forte abraço a todos e que todos se engajem também nessas reivindicações, porque é uma reivindicação de toda a sociedade. Até mais.